Com informações do Dr. Nicholas Allen, especialista em Direito na Economia Criativa e gestor no Instituto IDEA, hoje eu vou falar dos direitos autorais no mundo da economia criativa. Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. Nos dias de hoje é cada vez mais difícil garantir que o seu direito de autor seja garantido. Tudo está na internet. Um pequeno texto que você escreve no momento seguinte roda o mundo viralizando e você perde quem de verdade escreveu primeiro. Os direitos de propriedade intelectual garantem que os autores tenham exclusividade em suas criações. Isso significa que nenhuma outra pessoa pode usar o que foi criado por um profissional sem antes ter a autorização dele para isso. Qualquer pessoa pode entrar e começar a usar a sua casa sem autorização. Por isso costuma-se dizer que o titular dos direitos de propriedade intelectual tem um monopólio sobre o seu bem. Mas essa exclusividade não é absoluta. As leis procuram equilibrar esses interesses em prol da sociedade como um todo. Assim é possível acessar certos conteúdos para que haja desenvolvimento econômico e cultural. Dr. Nicholas trata em seu artigo especificamente das possibilidades de uso de obras de terceiro de acordo com as normas do direito autoral, um dos campos da propriedade intelectual. O direito autoral protege as obras intelectuais, literárias, artísticas ou científicas que sejam expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível. São exemplos de obras protegidas as pinturas, músicas, textos de dramaturgia, esculturas, os filmes, entre outras. No Brasil, essa proteção do autor se divide em duas vertentes, uma patrimonial, que lhe garante o direito exclusivo de usar, fruir e dispor da obra, e outra moral, que trata da relação subjetiva e personalíssima do autor com sua obra, por exemplo, a garantia do crédito. Ninguém pode utilizar ou alterar as obras do autor sem sua prévia autorização. Para eu usar o texto do Dr. Nicholas, eu solicitei a autorização dele para compartilhar no meu canal o conteúdo que considerei importante para o meu público, mas o texto não é meu. Da mesma forma, caso você queira usar um texto ou um vídeo meu, vai ter que pedir autorização para mim. Mas há exceções. Quais são elas? Primeira exceção: bens não protegidos por direitos autorais. A legislação exclui, por exemplo, as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais e os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Isso ocorre justamente para permitir que certos bens comuns possam continuar alimentando novas criações e o desenvolvimento cultural da sociedade. Assim, um desenvolvedor pode se aproveitar das ideias, temas, assuntos e até de regras previstas em alguns games e em seus próprios projetos. Todavia, como o direito não é uma ciência exata, com preto no branco, sempre deve-se ter um cuidado se esse uso não irá violar algum elemento criativo que seja protegido, como um lugar ou um personagem. Aqui eu lembro uma dúvida recorrente de proponentes de projetos. Você tem direito sobre a ideia do projeto? Infelizmente não. Se a sua ideia é muito boa, execute. Se você não fizer, alguém vai fazer. 2. Excluídas também dos direitos autorais as obras em domínio público. No Brasil, as obras são protegidas pelo direito autoral por 70 anos após a morte do autor, na maioria dos casos, ou por 70 anos da sua divulgação, quando se trata de obras audiovisuais ou fotografias. Após esse prazo, disse que a obra cai em domínio público, podendo ser utilizada por qualquer um. Também caem em domínio público as obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores ou de autores desconhecidos. O domínio público faz com que a proteção dos direitos patrimoniais deixe de existir. Os direitos morais, entretanto, continuam vigentes, de modo que o desenvolvedor não poderia, por exemplo, reivindicar para si a autoria de uma obra só porque ela já está em domínio público. Uma terceira condição: também não há direitos autorais sobre Creative Commons. As licenças em Creative Commons permitem a utilização gratuita de obras protegidas pelo direito autoral. Todavia, o desenvolvedor deve se atentar para o fato de que as licenças Creative Commons se subdividem em diversas categorias com condições específicas para o seu uso livre e gratuito. O licenciante pode estabelecer, por exemplo, que o uso da sua obra é livre desde que a nova criação dela derivada ou que a aproveite também seja colocada
em Creative Commons. Isso prejudicaria a eventual exploração econômica do material final preparado. E ainda não há direitos autorais sobre o uso de pequenos trechos. A Lei de Direitos Autorais prevê que não configura violação de direitos a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Muitos autores comparam essa previsão ao chamado uso justo ou copyright anglo-saxão, que também permite a utilização de pequenos trechos em certas condições especiais. A grande dificuldade nesse caso é saber qual porção da obra pode ser considerada pequeno trecho e quando aquele uso não prejudica o interesse legítimo dos titulares. Dr. Nicholas tem um material muito bom sobre isso e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Confira neste link se quiser aprofundar o tema. Sobre as paródias, também não existe direitos autorais. A legislação também considera livre as paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe impliquem descrédito. As paródias pressupõem o uso de obras ou elementos criativos de terceiros com um tom humorístico, via de regra para fins de crítica e reflexão. Porém, como já mencionamos anteriormente, nem sempre será tão claro quando estamos tratando de uma referência legítima para fins de paródia ou de mera transformação pontual da obra original para não se obter a autorização dos titulares. Ainda sobre esse assunto, devemos trazer 3 observações importantes. Obras estrangeiras. Segundo o artigo 2º da Lei 9610 de 98, os estrangeiros domiciliados no exterior gozarão da proteção assegurada nos acordos, convenções e tratados em vigor no Brasil. Assim, as obras estrangeiras também gozam de proteção em território nacional. A análise que advogados fazem do risco de uso de obras estrangeiras, contudo, considera não apenas a legislação brasileira, como os tratados internacionais e as legislações do próprio país onde se originou a referida obra. Obras na internet. As obras disponibilizadas na internet não estão necessariamente em domínio público ou em Creative Commons ou qualquer outra licença aberta. O titular de um direito pode se opor à utilização mesmo nos casos em que a obra já tenha circulado amplamente na internet e durante muito tempo. Portanto, cuidado ao usar conteúdos da rede, mesmo aqueles que parecem anônimos. E concorrência desleal. O desenvolvedor pode acabar se inspirando em muitos elementos de algum jogo ou de alguma obra que admire ou seja fã durante o seu processo de idealização de um novo produto. Mesmo no caso em que ele não viole nenhum direito autoral especificamente, pode acabar cometendo concorrência desleal. Em termos bastante simplificados, a concorrência desleal pode acontecer quando um agente pode tentar desviar a clientela de outro jogo, desenvolvedor, através da imitação ou de outros subterfúgios que possam levar à confusão do consumidor. O uso não autorizado de obras protegidas pelo direito autoral pode levar à indenização e retirada de circulação do material, além de outras possíveis sanções. Vale lembrar que a violação do direito autoral pode ocorrer mesmo antes da exploração comercial do produto em si, antes, na fase de prototipagem e testes. Desse modo, é importante que o seu ímpeto criativo não atropele os cuidados jurídicos com a regularização do seu material. Todo cuidado é pouco. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa da informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!